O mundo é a manifestação externa dos estados de consciência do homem. Neville Goddard. Neville Goddard não ficou rico por acaso, tampouco por um golpe de sorte. Ele não se apoiou em estratégias de negócios, investimentos, ou em longas horas de trabalho árduo. A transformação financeira que marcou sua vida foi resultado de algo muito mais sutil, e infinitamente mais poderoso. Duas suposições mentais que ele passou a sustentar com absoluta convicção. Essas duas suposições não eram afirmações repetidas mecanicamente, nem promessas vazias de prosperidade. Eram estados de consciência tão vivos, tão reais, que o universo não teve escolha senão espelhar suas crenças no mundo físico. Neville não se tornou rico porque buscava riqueza, mas porque compreendeu o segredo supremo da criação. Você nunca manifesta o que quer, você manifesta o que é. Durante boa parte de sua juventude, ele viveu na escassez. Era dançarino, e embora tivesse talento, sua vida era instável. Passava por períodos em que mal tinha o que comer. Mas em meio a essas circunstâncias, ele começou a observar algo que mudaria sua trajetória para sempre. Ele notou que, nos momentos em que imaginava com emoção genuína, quando sentia como se já possuísse o que desejava, algo mudava no mundo exterior. As oportunidades surgiam, as pessoas certas apareciam, e o impossível se tornava possível. Foi assim que ele descobriu o primeiro dos dois códigos espirituais que transformariam sua realidade: a suposição da identidade. Neville percebeu que o homem vive conforme a identidade que assume. Se ele se vê pobre, limitado, impotente, o mundo trata como tal. Mas se ele se vê próspero, digno e criador, o universo rearranja tudo para confirmar essa visão. A consciência cria a realidade, e o que você sustenta em sentimento, você inevitavelmente atrai. Ele escreveu certa vez: mude sua concepção de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Essa foi a primeira suposição. Ele começou a viver como se já fosse o homem realizado, como se a abundância já estivesse em suas mãos. E mais do que isso, ele passou a agir e pensar com a naturalidade de quem não espera, mas simplesmente é. Essa foi a virada. O segredo não estava em trabalhar mais, mas em viver como se o trabalho já tivesse sido concluído. A mente humana foi treinada para correr atrás, mas o espírito foi criado para atrair. A diferença está no estado interior. Neville começou a moldar cada detalhe de sua vida pela imaginação. Ele visualizava o que queria, mas mais importante, sentia o que queria. Ele não se via tentando ficar rico, ele se via rico agora, pleno, tranquilo, confiante. E essa sensação de posse emocional era o selo que ativava a criação. Ele dizia que o universo é um espelho perfeito. Tudo o que você aceita como verdade dentro de si será projetado fora de si. E foi justamente essa aceitação que o libertou da necessidade de esforço. O segundo código espiritual que o levou à riqueza é ainda mais profundo: a suposição da unidade. Ele compreendeu que não há separação entre o homem e Deus, entre o desejo e sua realização, entre o pensamento e o resultado. Tudo é um único fluxo de consciência, e o Criador opera através do homem. Quando ele entendeu isso, a riqueza deixou de ser um prêmio a ser conquistado e se tornou uma consequência natural de sua expansão interior. O dinheiro, para Neville, nunca foi um fim, foi um reflexo. E quando você compreende que o dinheiro é apenas uma forma temporária da energia criativa, ele deixa de ser escasso, porque a energia divina é infinita. As pessoas olham para as circunstâncias e acreditam que elas ditam quem são. Mas Neville ensinava o contrário: são as suposições invisíveis, o que você acredita ser, que constroem as circunstâncias visíveis. Ele dizia: o homem pode ascender a qualquer estado apenas assumindo. E foi assim que ascendeu à prosperidade, não pelo suor físico, mas pelo domínio mental. Essas duas suposições, identidade e unidade, formam o alicerce da manifestação consciente. Quando você entende que o que você sente ser verdadeiro se torna sua experiência, a busca termina. A corrida atrás da abundância se transforma em uma quietude interior, e dessa quietude nasce a ação inspirada, não por medo, mas por certeza. A riqueza de Neville não foi uma exceção. Ela foi o efeito natural da lei da consciência. A mente humana cria segundo o padrão que sustenta repetidamente em imaginação. Por isso, ele não se concentrava em ganhar dinheiro, mas em assumir o estado de ser rico. Ele se via como quem já tinha. Dormia imaginando que vivia em abundância. Andava pelas ruas como quem já havia vencido. E o universo, fiel à sua própria natureza,
respondeu em forma de experiências equivalentes. A prosperidade que veio a ele, livros publicados, palestras lotadas, reconhecimento e liberdade financeira, foi apenas o espelho da sua consciência expandida. Ele havia entendido que o ouro não está fora, mas dentro. E que todo homem pobre é, na verdade, um homem rico que ainda não se reconheceu como tal. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo buscam fórmulas, rituais e métodos para atrair riqueza. Mas Neville nos lembra que não existe fórmula mais poderosa do que o estado assumido com fé. Tudo o que você sente ser verdadeiro se torna inevitável. E essa é a essência da lei. Quando você entende isso, o trabalho deixa de ser sofrimento e se torna expressão. O dinheiro deixa de ser perseguição e se torna reflexo. E a vida deixa de ser escassez e se torna criação. A riqueza, como Neville provou, é uma consequência natural de quem você decide ser. Não há mágica, não há sorte, há apenas consciência. E hoje, você é convidado a experimentar o mesmo poder. Feche os olhos e sinta. Sinta-se rico agora. Não como quem imagina algo distante, mas como quem reconhece uma verdade presente. Não há separação entre o que você deseja e quem você é. Apenas assuma o estado. O resto se desenrolará como o reflexo inevitável do seu ser. Se esta mensagem despertou algo em você, continue caminhando comigo. Nos próximos instantes, vamos mergulhar nas duas suposições que transformaram Neville, e que também podem transformar completamente sua vida financeira. Quando Neville começou a compreender o poder da consciência, ele percebeu algo que muitos passam a vida inteira sem entender. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser. Essa foi a primeira grande virada em sua vida. Enquanto a maioria das pessoas tentava mudar as circunstâncias, ele descobriu que era preciso mudar o estado interior que a sustentava. A primeira suposição que transformou o destino financeiro de Neville foi simples e, ao mesmo tempo, profundamente revolucionária. Eu já sou o homem que desejo ser. Ele não esperou o mundo mudar. Ele decidiu mudar o seu mundo interno. E, naquele instante, o universo começou a se curvar diante da nova vibração que emanava dele. A diferença entre imaginar e assumir é a diferença entre sonhar e criar. Neville compreendeu que imaginar algo como um desejo distante era continuar afirmando a ausência. Por isso, ele começou a sentir-se como se já possuísse tudo o que desejava. Não se tratava de repetir frases ou se convencer à força. Tratava-se de mergulhar em um estado de consciência tão real que o mundo físico não teria alternativa a não ser refletir essa certeza. Ele passou a viver na sensação do já é. E quanto mais ele se via dessa forma, mais sua vida externa se reorganizava. O emprego vinha, o dinheiro surgia, as portas se abriam. Mas, acima de tudo, algo dentro dele mudou. O sentimento de escassez desapareceu. Porque quando você assume que já é, não há mais carência, há completude. Neville costumava dizer que a imaginação é o próprio Cristo em ação. Essa afirmação, tão poderosa e enigmática, significa que o poder criador não está fora de nós, mas em nosso próprio sentir. O Cristo interior é a consciência desperta de que tudo o que existe em potencial está esperando o comando da nossa aceitação. E a aceitação não é racional, é emocional. Ele aprendeu a viver cada dia como se fosse o reflexo perfeito do seu novo estado. Se queria prosperidade, andava como um homem próspero. Se desejava liberdade, sentia-se livre em cada gesto. Se almejava abundância, agradecia antes de ver qualquer resultado. E, pouco a pouco, o mundo começou a responder. A suposição é a semente. O sentimento é a água. O tempo é apenas o espaço entre o plantio e a colheita. E quando você vive como se já fosse, o tempo se comprime. O universo não enxerga diferença entre o que é físico e o que é sentido, ele apenas réplica vibrações. Essa foi a chave que libertou Neville da ideia de esforço. Ele percebeu que o trabalho físico não é o gerador da riqueza, é apenas o reflexo do estado de consciência que você ocupa. Por isso, muitos trabalham duro e continuam pobres, enquanto outros, com aparente facilidade, se tornam prósperos. O que muda não é a quantidade de esforço, mas o nível de consciência. O homem que acredita ser próspero atrai oportunidades, conexões e resultados que confirmam essa crença. O homem que acredita ser limitado, por mais que se esforce, acaba recriando o mesmo padrão de escassez. Neville entendeu que a mente subconsciente não distingue o real do imaginado, ela apenas obedece ao que é sentido como verdadeiro. E, por isso,
ele começou a sentir-se rico antes de ter dinheiro algum. Nos primeiros meses, nada parecia acontecer. Mas, em seu interior, ele já havia se transformado. E então, lentamente, como uma engrenagem divina se movendo, as coisas começaram a mudar. Ele recebeu convites, conheceu pessoas, foi chamado para palestras, publicou seus primeiros textos. O dinheiro começou a fluir, e com ele, veio a liberdade. Mas o verdadeiro milagre não foi o dinheiro, foi o sentimento de que ele já não dependia de nada externo. Ele havia se tornado causa, e não mais efeito. A primeira suposição, eu já sou o que desejo ser, é o código que dissolve a ilusão da distância. Quando você sente que ainda falta algo, está afirmando a ausência. Quando você se comporta como quem já tem, está afirmando a presença. E o universo sempre responde aquilo que você afirma com o coração. Neville testava essa verdade em cada aspecto da vida. Se queria uma nova casa, ele imaginava a sensação de estar dentro dela, o cheiro da madeira, o toque das paredes, o som dos passos ecoando pelos corredores. Ele não pedia pela casa, ele morava nela mentalmente. E o resultado era sempre o mesmo. Ela aparecia, da forma mais natural e inesperada. A primeira suposição exige coragem, porque ela desafia tudo o que a razão diz. Ela te pede para agir como se já tivesse vencido, mesmo quando as evidências dizem o contrário. E esse é o ponto em que muitos desistem, porque confundem fé com espera. Mas Neville entendeu que fé não é esperar, é assumir. Assumir o fim desde o começo. Viver a conclusão antes da prova. E, ao fazer isso, você se torna imune às dúvidas, porque já viu a vitória dentro de si. O segredo está em sentir. Pensar não muda nada se o sentimento for de escassez. Repetir afirmações não adianta se o coração estiver cheio de medo. O sentimento é a linguagem do universo. E quando você sente algo com verdade, o universo entende. Assim é. Por isso, Neville dizia que a imaginação é o começo de todas as riquezas. Ela não é fantasia, é criação. E a suposição sustentada com fé é o portal entre o invisível e o visível. A riqueza que você busca já existe, mas está esperando que você se torne o canal capaz de recebê-la. E para isso, é preciso abandonar a identidade antiga, o eu pobre, o eu limitado, o eu que tenta. Essas versões não têm poder. Elas vivem pedindo o que já foi dado. Mas quando você se vê como Criador, o universo se reorganiza para refletir essa nova verdade. Neville não ensinava sobre dinheiro, ensinava sobre consciência. Porque ele sabia que o dinheiro é apenas um reflexo daquilo que você acredita merecer. E quando a consciência muda, o reflexo inevitavelmente muda junto. Ele dizia, não tente mudar o mundo, mude a sua concepção de si mesmo. Essa é a essência da primeira suposição. O trabalho não está fora, está dentro. E o maior investimento que alguém pode fazer é expandir sua própria consciência. Hoje, você pode começar a aplicar o mesmo princípio. Não espere sentir-se pronto, não espere as condições certas. Apenas feche os olhos e veja-se como quem já é. Veja-se vivendo a vida que deseja. Sinta a gratidão de quem já recebeu. E mantenha esse estado, mesmo que o mundo ainda não o reflita. Porque, cedo ou tarde, ele refletirá. Tudo começa com uma suposição. E quando ela se torna viva dentro de você, a realidade não tem escolha senão se curvar diante dela. O primeiro código da riqueza de Neville foi esse. Viva na consciência do fim realizado. Porque aquele que já se vê no destino certo, inevitavelmente chega até ele. Se a primeira suposição de Neville Goddard foi a que o libertou da ilusão da falta, o eu já sou o que desejo ser, a segunda foi a que consolidou sua riqueza, a consciência de unidade com a fonte. Neville entendeu que não havia distância entre ele e o poder criador. Ele descobriu que a consciência humana e a consciência divina são uma só, e que o homem manifesta não como um servo que pede, mas como um criador que recorda. Durante anos, Neville acreditava que Deus estava fora dele, observando e decidindo o destino dos homens conforme algum critério misterioso. Mas à medida que mergulhava em seus próprios estados interiores, percebeu algo extraordinário. O Deus que cria e o homem que deseja são expressões diferentes da mesma essência. E quando o homem desperta para essa verdade, a luta termina, porque ele compreende que não há nada a conquistar, apenas a expressar. Essa foi sua segunda suposição: eu e o Pai somos um. Não uma crença religiosa, mas uma realização espiritual.
Ele não via Deus como um ser fora de si, mas como a própria consciência que o fazia existir. E uma vez que a consciência é a substância de todas as coisas, a separação é apenas uma ilusão. Neville compreendeu que a pobreza não é falta de recursos, mas esquecimento da fonte. A mente que se sente desconectada do divino vive em esforço constante, tentando compensar um vazio que não existe. Mas a mente que reconhece sua unidade com o Criador descansa, porque entende que tudo já foi provido. E é nesse descanso que a verdadeira prosperidade nasce. Ele dizia que o homem só se torna rico quando deixa de buscar a riqueza e começa a expressá-la. Porque quem busca declara ausência, quem expressa, declara posse. E quando você se vê como o canal da própria abundância divina, o fluxo da prosperidade se torna natural. A unidade é o segredo silencioso por trás da facilidade. Enquanto a maioria trabalha com medo, tentando garantir o amanhã, o homem desperto trabalha em paz, porque sabe que o amanhã já está resolvido dentro dele. Essa tranquilidade é o sinal de que a consciência voltou para casa. Quando Neville ensinava sobre imaginação, ele não falava de visualizações superficiais, falava do reconhecimento da própria divindade. Visualizar era apenas um meio de alinhar-se novamente com o poder criador. Porque imaginar é o ato de Deus em nós. E sentir é o verbo criador em movimento. A segunda suposição, portanto, é a lembrança constante de que a fonte e a criatura são uma só consciência operando em diferentes níveis de percepção. Não há o Deus que dá e o homem que recebe. Há apenas o ser que manifesta. Essa compreensão dissolveu o medo de Neville em relação ao dinheiro. Ele deixou de ver o dinheiro como um bem limitado, e passou a vê-lo como uma expressão da energia divina que flui através da imaginação humana. Quando o homem se sente separado da fonte, ele acredita que precisa competir, lutar e controlar. Mas quando ele se reconhece como parte da própria origem, ele confia, e o fluxo acontece sem esforço. Foi nesse ponto que Neville começou a viver em um estado de gratidão contínua. Não uma gratidão pelo que ele via, mas pela consciência de ser o próprio poder que cria o que é visto. Essa gratidão não dependia de resultados, era anterior a eles. E por isso, os resultados se multiplicavam. A unidade é a base de toda manifestação. Quando você acredita estar separado da força criadora, você vive implorando ajuda ao universo. Mas quando você reconhece que o universo opera através de você, o jogo muda. A oração deixa de ser súplica e se torna comunhão. O medo cede lugar à certeza. E a escassez é substituída pela fluidez. Neville percebeu que a riqueza é um estado natural quando não há resistência. A resistência surge do medo, e o medo surge da separação. Mas a consciência unificada não teme, porque sabe que tudo é expressão de si mesma. Quando ele assumiu que era um com o Criador, tudo o que precisava chegava de forma quase mágica. Mas não era mágica, era lei. Ele costumava repetir: o que você reconhece como verdadeiro dentro de si se manifesta fora de si. E quando o reconhecimento é de unidade, a manifestação é ilimitada. Porque não há fronteiras entre o desejo e sua realização. Não há intermediários entre o pensamento e o resultado. Há apenas um fluxo contínuo de consciência se movendo de dentro para fora. Essa segunda suposição também dissolveu o peso do tempo. Neville entendeu que o tempo é apenas a medida da resistência. Quanto mais ele se via como separado da fonte, mais tempo levava para manifestar. Mas quando ele se via como o próprio poder criador, as coisas vinham com velocidade. O tempo deixava de ser obstáculo e se tornava instrumento. Essa mudança de perspectiva o libertou do esforço humano. Ele passou a trabalhar inspirado, e não pressionado. Se antes ele agia para sobreviver, agora ele agia para expressar. E essa diferença é fundamental. Quem age para sobreviver vive em medo, quem age para expressar vive em abundância. O dinheiro passou a ser uma consequência natural da consciência expandida. Ele não precisava correr atrás dele, ele o atraía. Tudo em sua vida se ajustava de acordo com a visão que ele sustentava. E como sua visão era de unidade, nada lhe faltava. Quando você se vê como separado do Criador, você acredita que precisa convencer o universo a te ajudar. Mas quando você entende que é o próprio universo em expressão, você percebe que nada precisa ser pedido, apenas aceito. A aceitação é o ato supremo da fé. Não uma fé cega, mas uma fé consciente de quem realmente é. Neville dizia que o homem desperto não pede a Deus que faça, ele sabe que Deus já fez.
Essa é a fé madura. A fé que não espera, porque já possui. A fé que não súplica, porque compreende. E é essa fé que move o invisível e transforma o mundo. A segunda suposição é o estado de consciência em que o homem deixa de tentar controlar e começa a criar em harmonia. Tudo o que ele deseja se torna a extensão do seu próprio ser. E, assim, a riqueza deixa de ser uma meta e se torna um reflexo. Quando Neville começou a ensinar essa verdade, muitos acharam que ele falava de algo místico. Mas ele falava de uma lei precisa, como a gravidade. A consciência de unidade é a frequência mais alta da prosperidade. E quem vive nessa vibração não se preocupa com o como, porque já vive no é. O segredo, portanto, não é pedir para ser abençoado, mas reconhecer-se como a própria bênção. Não é pedir por prosperidade, mas agir como quem já é próspero. Não é implorar por oportunidades, mas confiar que o caminho se abre onde a fé se estabelece. Foi assim que Neville construiu sua riqueza, não com trabalho árduo, mas com consciência elevada. Ele descobriu que a verdadeira abundância não está no banco, mas na mente. E quando a mente se reconhece una com a fonte, o universo inteiro conspira para confirmar essa verdade. Você não precisa criar a abundância. Ela já existe. Tudo o que precisa é remover a ilusão da separação e lembrar-se de quem você é, com o poder que cria mundos. Uma das lições mais marcantes da jornada de Neville Goddard foi a descoberta do poder da persistência silenciosa. Depois de compreender as duas suposições, eu já sou o que desejo ser e eu e o Pai somos um, Neville entendeu que a diferença entre quem manifesta e quem desiste está na capacidade de permanecer no estado desejado, mesmo quando tudo parece o contrário. Ele percebeu que o universo não responde à pressa, mas à constância. Não responde ao desespero, mas à certeza. E a certeza é silenciosa. Ela não grita, não súplica, não duvida. Ela simplesmente permanece. Quando Neville começou a ensinar a lei da Assunção, muitos de seus alunos o procuravam ansiosos, dizendo: "Mas Neville, eu fiz tudo certo e nada aconteceu." E ele respondia com calma: "Você não deve apenas assumir. Você deve permanecer assumindo. Porque o poder não está em imaginar uma vez, mas em habitar a imaginação como se ela fosse sua morada. O mundo físico é lento, mas a consciência é imediata. Acontece que a maioria das pessoas abandona o estado antes que o reflexo apareça. Elas plantam e desenterram a semente todos os dias, querendo ver se já brotou." Neville aprendeu que o segredo era confiar no processo invisível. Ele dizia: "Não tente apressar o tempo. Tudo acontece exatamente quando deve." A persistência silenciosa é o domínio do mestre. É quando você deixa de reagir às aparências e começa a agir a partir da fé. A fé que Neville ensinava não era otimismo vazio. Era uma convicção profunda de que o invisível é mais real que o visível. E essa fé o mantinha firme quando nada parecia dar certo. Ele contou que, em muitas fases de sua vida, as circunstâncias o testaram. Perdeu dinheiro, foi rejeitado, passou por períodos de solidão e dúvida. Mas em nenhum desses momentos ele desistiu de sua consciência criadora. Ele sabia que o mundo externo era apenas um espelho, e que o reflexo mudaria assim que ele permanecesse firme em um novo estado interno. Persistir não é lutar. Persistir é descansar na certeza. É a tranquilidade de quem já viu o resultado dentro de si. E essa tranquilidade é um sinal para o universo de que a manifestação está completa. Neville aprendeu que o silêncio tem poder criador. Quando você fala menos sobre seus desejos e sente mais, o poder se concentra. As palavras dissipam energia, o sentimento silencioso a amplifica. É por isso que as maiores manifestações acontecem quando você para de tentar convencer o mundo e começa a convencer a si mesmo. Ele não saía tentando mudar as pessoas nem provar suas ideias. Ele simplesmente vivia o que ensinava. E, pouco a pouco, os resultados se tornavam evidentes demais para serem negados. O homem que antes vivia de cidade em cidade, buscando sustento, agora se tornava um mestre reconhecido, vivendo em abundância, viajando o mundo, e inspirando multidões. Mas ele sabia que tudo isso não era o começo da sua riqueza, era apenas o espelho tardio daquilo que já existia em sua consciência há muito tempo. Essa é a natureza da manifestação. O mundo físico é apenas o eco daquilo que já foi decretado no invisível. E quem compreende isso, nunca mais vive ansioso. Porque entende que o invisível está sempre trabalhando, mesmo quando o visível ainda parece parado.
A persistência silenciosa é uma forma de confiança madura. Não é teimosia, é rendição consciente. É quando você solta o controle, mas não solta a fé. É quando você não precisa mais ver para acreditar, porque o seu sentir é mais forte que a visão dos olhos. Neville dizia: a sensação de já ter realizado é a única força criadora. E manter essa sensação viva exige prática. Você vai ser testado pelas aparências, pelas contas, pelas conversas, pelas notícias. Tudo tentará te puxar de volta ao velho estado. Mas se você permanecer no novo, mesmo por dentro, o velho inevitavelmente se dissolve. A persistência é o combustível que sustenta o milagre até o fim. Porque, entre a semente e o fruto, há um tempo de espera. E esse tempo é o teste da fé. Quem desiste, volta ao ponto de partida. Quem permanece, atravessa o invisível e vê o impossível acontecer. Neville contava que, quando aplicou essas leis pela primeira vez, muitas coisas pareciam não se mover. Mas ele se lembrava: a consciência é a única realidade. E isso bastava. Ele não cedia à tentação de olhar para o que faltava. Ele olhava para dentro e dizia: já está feito. E o universo, inevitavelmente, confirmava. Esse é o segredo da verdadeira riqueza, a calma interior de quem não precisa correr atrás, porque já é. A vibração da abundância não é euforia, é paz. É o estado daquele que sabe que o bem está garantido, porque ele mesmo é o bem em expressão. A persistência silenciosa é a prática diária da fé. Não é gritar afirmações, nem repetir frases mecanicamente. É lembrar, a cada respiração, que você é um com a fonte. E que o universo está respondendo, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Os resultados mais poderosos surgem no silêncio. O ouro se forma nas profundezas da terra, longe dos olhos. O broto nasce sob o solo, invisível por semanas. Assim também é a manifestação, ela cresce no escuro antes de florescer na luz. E aqueles que compreendem isso não se apressam, eles confiam. Neville costumava repetir: a persistência é o segredo da oração atendida. Ele sabia que não se tratava de pedir, mas de sustentar o estado até que o mundo não tivesse escolha senão se ajustar a ele. E quando isso acontecia, ele apenas sorria, porque sabia que não havia sido um milagre, era apenas a lei cumprindo seu papel. Persistir é permanecer consciente do fim realizado. É manter-se na vibração do resultado desejado. É recusar o medo, não pela força, mas pela lembrança de quem você é. E quanto mais você pratica esse estado, mais natural ele se torna. Até que o esforço desaparece e o ser desperta. Essa é a chave que Neville deixou para todos nós. Quando você para de duvidar, o universo para de te testar. Quando você para de correr atrás, o universo começa a correr até você. E quando você silencia por dentro, a criação fala por fora. A persistência silenciosa é o ponto em que a fé e a paciência se tornam uma só coisa. Não há luta, não há urgência, há apenas o fluxo. E é nesse fluxo que a abundância se manifesta com graça e naturalidade. Neville dizia que a riqueza não é um objetivo, mas um estado de consciência. E a persistência é o que solidifica esse estado. Porque cada vez que você resiste à dúvida, reforça a certeza. Cada vez que escolhe acreditar em vez de temer, acelera o milagre. E cada vez que descansa na confiança, o universo se move em silêncio ao seu favor. É assim que os mestres criam. Não com pressa, mas com paz. Não com esforço, mas com entrega. E é assim que Neville Goddard se tornou rico, não em aparência, mas em essência. Porque ele aprendeu o segredo que muda tudo. Quem permanece na consciência da riqueza, inevitavelmente a manifesta. Saber o que Neville Goddard descobriu é poderoso, mas viver o que ele viveu é transformador. O conhecimento sem prática é como uma lâmpada apagada, tem o potencial de iluminar, mas ainda está em silêncio. E o que Neville sempre quis ensinar é que a verdadeira magia acontece quando o conhecimento se torna estado, quando a teoria se transforma em hábito. Ele dizia que o caminho da riqueza não é feito de sorte, mas de consciência disciplinada. Não se trata de trabalhar mais, e sim de trabalhar de dentro para fora, ajustando as vibrações da mente até que o mundo físico se alinhe naturalmente. Por isso, se você quiser aplicar as duas suposições que mudaram a vida de Neville, o primeiro passo é observar como você pensa sobre si mesmo. A primeira suposição, eu já sou o que desejo ser, começa com o autodiálogo.
Tudo o que você diz internamente está moldando o seu destino. E, muitas vezes, o que bloqueia a manifestação não é o desejo, mas o hábito de pensar como alguém que ainda não possui. Quando você acorda pela manhã, o que sente ao pensar em dinheiro, prosperidade ou oportunidades? Se o sentimento for de ansiedade, falta ou dúvida, é sinal de que você ainda está afirmando o oposto do que quer criar. Mas se, ao acordar, você agradece silenciosamente, sente-se em paz e acredita que algo bom está a caminho, mesmo sem prova alguma, então você já está vibrando na frequência da realização. Neville ensinava que a mudança de estado é o segredo da criação. Você não precisa convencer o universo com palavras, precisa convencer o seu subconsciente com sentimento. E isso acontece quando você vive o seu dia como se a realidade desejada já fosse verdade. Aplique isso de forma simples. Ao caminhar, imagine-se como alguém que já conquistou a estabilidade financeira. Sinta-se leve, tranquilo, confiante. Ao pagar uma conta, não sinta que está perdendo, sinta que está circulando energia. Ao olhar para o espelho, veja alguém que já é próspero, não alguém que está tentando ser. Essa constância emocional é o que transforma o invisível em palpável. A segunda suposição, eu e o Pai somos um, precisa ser vivida na prática da confiança. É o reconhecimento diário de que você não está sozinho criando sua realidade. Você é o canal da força criadora que mantém o universo inteiro em equilíbrio. E, por isso, nada está realmente fora do seu alcance. Em vez de buscar ajuda desesperadamente do lado de fora, volte-se para dentro. Antes de pedir, lembre-se, a fonte está em você. E quando o medo vier, repita mentalmente, não como um mantra vazio, mas como uma lembrança viva, eu e o Pai somos um. Eu e a fonte somos um. Essa simples prática dissolve o medo e reconecta você ao fluxo da abundância. Outra forma prática é transformar a visualização em rotina emocional. Neville chamava isso de orar em sentimento. Antes de dormir, deite-se e imagine uma cena curta que simbolize a realização do seu desejo. Algo simples, como um amigo te parabenizando, um extrato bancário cheio, ou a sensação de liberdade financeira. Não se preocupe com detalhes. Sinta a emoção da conquista. Repita essa prática todas as noites até que ela pareça mais real do que o mundo lá fora. O subconsciente não distingue imaginação de experiência, ele apenas grava o que é sentido como verdadeiro. Durante o dia, mantenha-se atento às conversas internas. Quando o medo ou a dúvida surgirem, não lute contra eles. Apenas observe e diga, isso é o velho estado. Eu escolho permanecer no novo. E volte à sensação de completude. Com o tempo, o velho padrão perde força, e o novo se torna automático. Neville também ensinava a importância de agir naturalmente conforme o novo estado. Ele nunca disse para esperar o dinheiro cair do céu, ele dizia para agir como alguém que já possui o que deseja. Isso muda tudo. Porque quem acredita que já tem, se comporta de forma diferente, fala com confiança, toma decisões alinhadas, e não vive em escassez. Se você aplicar essas suposições com constância, a transformação será inevitável. Você começará a perceber pequenas coincidências, alguém menciona uma oportunidade, um dinheiro inesperado chega, uma ideia surge do nada. Esses são sinais de que a realidade está se realinhando com um novo estado. Não se apegue aos sinais, apenas continue sustentando o sentimento de quem já é. E quando nada parecer acontecer, lembre-se do que Neville repetia. Permaneça fiel à sua visão. A fidelidade à visão é o que separa o criador do sonhador. O sonhador duvida diante da demora. O criador confia porque sabe que o invisível está apenas amadurecendo. Não se trata de acreditar com força, mas de acreditar com suavidade. A força vem do medo. A suavidade vem da certeza. E a certeza é a linguagem da fé viva. Neville sempre dizia que, quando você entra em um novo estado, o universo precisa reorganizar todas as peças para que sua nova realidade se manifeste. E esse processo nem sempre é confortável, às vezes parece que tudo está desmoronando. Mas, na verdade, é o velho mundo se desfazendo para dar espaço ao novo. Por isso, nunca interprete o caos como fracasso, ele é apenas o parto da transformação. O segredo é permanecer no estado, mesmo quando os sentidos gritam o contrário. Porque o que é sentido com constância se torna lei. E o que é mantido com fé silenciosa se torna inevitável. Neville viveu essa verdade até o fim. Ele não apenas ensinava,
ele encarnava. E é por isso que sua mensagem atravessou gerações, porque o que vem de dentro, o tempo não apaga. Hoje, você tem o mesmo poder. Não precisa ser místico, não precisa de fórmulas secretas. Precisa apenas lembrar, todos os dias, você é o Criador e a criação. Tudo o que deseja já existe, esperando a sua aceitação. E a aceitação vem quando você se vê como quem já possui. Comece agora. Sente-se por alguns instantes e feche os olhos. Respire fundo e diga a si mesmo: eu já sou o que desejo ser. Eu e o Pai somos um. Sinta o peso sair dos ombros. Sinta o alívio de quem já chegou. Essa sensação é o início de uma nova realidade. Você não precisa correr. A manifestação não é uma corrida, é um retorno. Você não está indo em direção à sua bênção, está voltando para ela. E quanto mais você se lembra disso, mais rápido o caminho se revela. Aplique as suposições com simplicidade, constância e confiança. E verá que a riqueza, o amor, a liberdade ou o sucesso que busca não estão vindo até você, eles já estavam te esperando o tempo todo. Você só precisava abrir os olhos da consciência para enxergá-los. Neville dizia que o homem desperto é aquele que para de buscar e começa a ser. E é isso que muda tudo. Porque, quando você é, o universo inteiro se curva diante da sua vibração. No fim, Neville Goddard compreendeu algo que mudou completamente sua visão sobre o dinheiro, o sucesso e a própria vida. A riqueza não é uma conquista, é um reflexo. O mundo exterior é apenas o espelho daquilo que o homem sustenta como verdade em sua consciência. E, quando essa consciência se transforma, o reflexo se torna inevitável. Ele dizia que tudo o que vemos é apenas uma sombra projetada pelo estado interior. Não há nada no mundo que não tenha nascido primeiro dentro da imaginação humana. A casa, o trabalho, as oportunidades, as viagens, os amigos, as coincidências, tudo é um eco de um estado sustentado com fé. Por isso, ele nunca buscou a riqueza como objetivo, mas como consequência. Neville entendeu que o homem não manifesta o que quer, ele manifesta o que é. E o que ele é se define não pelas palavras que diz, mas pelos sentimentos que mantém. A consciência é o ímã supremo, ela atrai, sem esforço, aquilo que está em harmonia com o seu tom vibracional. Foi por isso que, mesmo quando tudo parecia incerto, Neville nunca voltou ao velho estado de falta. Ele sabia que, se o interior permanecesse estável, o exterior acabaria se alinhando. E foi exatamente o que aconteceu. As oportunidades vieram, o reconhecimento chegou, e o fluxo da abundância se tornou contínuo. Mas ele não chamava isso de milagre. Chamava de lei. A lei da consciência é simples. O homem se torna aquilo que contempla. E, enquanto o mundo corre para acumular mais, o sábio apenas muda o que contempla. Porque quem muda o interior, muda o todo. Essa é a razão pela qual tantos buscam riqueza e poucos a encontram, porque tentam mudá-la de fora. Querem resultados sem transformação. Querem colheita sem plantio. Mas o universo não responde a ações mecânicas, ele responde a estados vibracionais. E o estado de consciência é o verdadeiro altar onde as orações são atendidas. Neville dizia que o dinheiro não é um fim, é um símbolo. Um símbolo da energia criadora fluindo livremente por meio de você. E quando há medo, culpa ou separação, esse fluxo se interrompe. Mas quando há amor, certeza e gratidão, ele se expande. Por isso, a verdadeira prosperidade começa quando o homem se reconcilia com a sua própria essência. Ele aprendeu a ver o dinheiro não como um prêmio, mas como um espelho. O dinheiro apenas revela como você se sente internamente sobre valor, merecimento e poder. Se você se sente indigno, ele foge. Se você se sente em paz, ele vem. E quando você o reconhece como energia neutra, não boa nem má, ele se torna um instrumento divino nas suas mãos. Neville viveu de forma simples, mas nunca de forma limitada. Ele provou que a abundância não depende do quanto se trabalha, mas de quão profundamente se crê. O esforço humano constrói muros, a consciência desperta abre portas. E essas portas se abrem quando você cessa a luta e assume a vibração de quem já é. Quando ele dizia sinta como se fosse verdade, não falava de um truque mental, mas de uma comunhão espiritual. Porque, nesse instante, você não está pedindo, está lembrando. E tudo o que o homem lembra com intensidade suficiente volta à forma visível. O invisível é o arquivo eterno da criação, e o sentimento é a senha que o acessa.
Aqueles que aplicaram seus ensinamentos começaram a perceber o mesmo padrão. As coisas fluíam quando o sentimento de posse era mais forte do que o sentimento de espera. E é aí que está o verdadeiro segredo. Não é o desejo que cria, é a consciência de já ter. O desejo, quando acompanhado de ausência, apenas reforça a distância. Mas o desejo sustentado pela certeza traz tudo para o agora. A riqueza não é um evento, é uma atmosfera. E essa atmosfera se forma quando você se recusa a acreditar na limitação. Quando você escolhe, todos os dias, o sentimento de completude, o universo se curva diante dessa frequência. Porque o universo não te dá o que você quer, ele te devolve o que você vibra. Por isso, o homem verdadeiramente rico não é o que possui mais, mas o que precisa de menos para sentir-se pleno. E, paradoxalmente, quanto mais plena é a consciência, mais o mundo material responde com generosidade. Neville via a abundância como uma dança entre o visível e o invisível, o equilíbrio entre ser e deixar vir. Ele não se apegava, não temia perder, não se esforçava para manter. Ele apenas sabia que tudo que é seu por consciência jamais pode ser tirado. E é isso que liberta. Quando você vive com essa convicção, o medo desaparece. Porque não há mais como será, apenas já é. Você deixa de contar moedas e começa a contar bênçãos. E, curiosamente, quando as bênçãos se tornam sua contabilidade, o dinheiro passa a fluir com naturalidade. Neville dizia que a riqueza não chega para quem precisa, mas para quem se tornou. Porque o universo não responde à necessidade, responde à vibração. E a vibração da abundância é o sentimento de já possuir. Não há espaço para desespero nesse estado, apenas para confiança e gratidão. A transformação que ele viveu foi o reflexo dessa harmonia interior. O homem que um dia dormiu em pensões baratas passou a viajar o mundo, dando palestras sobre a imaginação. Mas ele nunca se vangloriava. Dizia que tudo era apenas uma prova viva da lei, a consciência cria a realidade. Essa é a herança de Neville, e o convite que ele deixa para você. Olhe para dentro antes de agir. Sinta antes de pedir. Agradeça antes de ver. Porque o mundo exterior não tem vontade própria, ele apenas reflete o filme que está sendo projetado dentro de você. Não é preciso controlar o espelho, basta mudar a imagem. Não é preciso correr atrás das coisas, basta alinhar-se ao estado onde elas já existem. A consciência é o molde, a vida é o material que se adapta a ela. Tudo que você busca, riqueza, amor, propósito, paz, já está vibrando em algum estado. E a única pergunta que você precisa responder é: em qual estado estou vivendo agora? Se você quiser mudar de vida, mude de estado. E se quiser mudar de estado, mude o sentimento. É simples, mas exige presença. E é por isso que poucos aplicam de verdade, porque exige fé, não força. Mas, quando aplicada, essa fé muda tudo. Ela faz o invisível florescer. Ela transforma impossibilidades em evidências. E ela prova que a abundância nunca esteve longe, apenas adormecida dentro de você. Neville viveu o suficiente para ver muitos de seus alunos experimentarem o mesmo milagre. Pessoas que saíram da miséria e alcançaram prosperidade. Pessoas que deixaram o medo e encontraram a paz. E todas elas diziam a mesma coisa: quando mudei por dentro, o mundo se curvou. Essa é a lei. O universo não premia o esforço, ele reflete o ser. E quando o ser desperta, o reflexo não pode resistir. Então, agora, feche os olhos por um instante. Respire profundamente e sinta: você já é o que deseja. A riqueza não virá, ela já é. O fluxo não vai começar, ele nunca parou. Você apenas precisou lembrar. Tudo o que Neville viveu, você também pode viver. A única condição é acreditar mais na consciência do que nas circunstâncias. Porque as circunstâncias mudam, mas a consciência cria. E, quando você viver assim, não pedindo, mas sendo, verá o mundo responder em silêncio, com exatidão divina, dizendo: bem-vindo ao seu novo reflexo.